A minha mãe saiu lá do Rio e essa semana passada eu peguei tanto no pé dela porque a pressão dela estava de criança, né? 22. Batendo a pressão a semana toda, ia fazer a extração do siso. Sabe adolescente, né? Tem que extrair o siso. Precisava extrair o siso e o médico, o dentista olhava lá, 22, não vou fazer. Eu falei, mãe de Deus, o que está acontecendo? Vem para cá que a gente vai dar um jeito. Aí ontem nós fomos comer torresmo, e, aí foi medir a pressão, estava 15. Era falta de torresmo na veia, da gordura do torresmo. Fica lá só comendo alface, irmão, isso não dá certo não. Mas nós fomos no cardiologista, trocou o remédio dela, e ela vai fazer alguns exames, vai se cuidar, e eu espero que ela faça isso. O cardiologista parecia crente, irmão, revelando assim, ó. E eu falei, cara, você é crente? Não, você é profeta, alguma coisa você é. Ele falou, não sou nada não, só sou médico. Eu falei, então, mas tem uma coisa esquisita nisso aí. Mas ele foi falando e ela foi tentando desviar da palavra do médico, e eu falava assim, mãe, ele está falando a verdade. Doutor, é verdade, continua falando. E ele se encheu de razão. Mas eu louvo a Deus pela vida dessa mulher. Não teria outra para ser. Não teria outra. Minha amiga, nosso relacionamento é um pouco mais do que filho. Somos amigos. Depois que meu pai faleceu, eu tenho o privilégio de ligar para ela todos os dias. Ou às vezes eu ligo 2 vezes por dia, que eu aprendi isso com a Débora. Eu falo, mãe, tudo bem? Como é que a senhora está? Onde é que a senhora está? O que a senhora está fazendo? Né? E ela fala, filho, eu estou na escola, filho, eu estou no ônibus, filho... Não, no ônibus não, tudo Uber, porque não anda de ônibus. É chato, irmão. Eu estou no Uber, eu estou não sei o quê. Não, filho, fique em paz, estou em tal lugar, estou indo no shopping, estou indo almoçar, estou indo não sei o quê. E nós caminhamos juntos. Como meu pai falava, antes de falecer, falava assim, você e a sua mãe são quadrilha. Vocês não são somente filho e mãe, vocês são quadrilha. E quadrilha se entende, né, irmão? Principalmente nos seus erros. E nós nos entendemos e caminhamos bem. Amo a senhora e amo a senhora de ver a senhora aqui. Eu acho que a senhora não precisava nem ir embora. Se você concorda com isso, você pode dar um amém, irmão? A minha mãe está nos finalmente no serviço, mas não larga, não sabe passar o bastão, sabe? É aquela que corre, vê o outro corredor na frente, ela passa reto do outro corredor. E o médico já falou, passa, porque as coisas precisam acontecer. Mas eu fico feliz porque é uma mulher que ensinou que, a despeito do tempo e dos problemas, não pode parar de sonhar. E isso é importante. Amo a senhora. Pois bem, eu estava essa semana no carro e eu estava dirigindo e falando, Deus, o que o Senhor quer que eu compartilhe com a igreja nesse domingo, né? E assim, é sempre a minha preocupação, é sempre pregar uma palavra nova e fresca. Porque, por exemplo, se eu abro minha Bíblia, principalmente em alguns textos, ela está toda rabiscada, e além de rabiscada está assim, ponto 1, 2 e 3. E aí você é induzido a quase fazer a mesma coisa sempre, porque ela salta aos seus olhos o que já está arriscado, o que já está marcado. E aí eu comecei a pensar na pesca maravilhosa. Eu falei, Senhor, a Elifânia vai falar comigo depois do culto. Pastor, porque no ano de 1999 o Senhor pregou essa mensagem. O Senhor pregou assim. Eu falei, não, Senhor, eu queria algo novo. Mas falou de uma forma tão especial nesse texto, eu gostaria de compartilhar. Eu não sei se ele falou comigo ou se falou comigo para falar com os irmãos. Mas se falou comigo, eu vou compartilhar contigo. E se falou para ser para você, você pega e vive melhor. Amém, queridos? Pois bem, o tema da mensagem é o resultado da rede não te define. O resultado da rede não define a minha vida e a tua vida. Talvez no final, e talvez, porque eu fui compartilhar com a Débora falou assim, tudo bem, mas e aí, eu não entendi. Eu falei, caramba, acho que foi só para mim. Mas eu vou tentar que no final você consiga compreender aquilo que Deus falou no meu coração. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5. Doutor Lucas, capítulo 5.
Vamos ler do 1 ao 11. Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou no dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos companheiros nos outros barcos para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filho de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quando eu leio esse texto ele é um texto muito autoexplicativo. É um texto que a mensagem é o que mostra ser. Pesca maravilhosa. Aqueles homens passaram a noite inteira pescando, não pescaram nada, e logo pela manhã Jesus veio e pede para que afastasse o barquinho, afasta um pouquinho o barco, e começa ali a ensinar a multidão. É interessante que eu estava mexendo um pouco nos capítulos anteriores e vendo o que aconteceu com Jesus antes. Por que Pedro chega para Jesus e fala: mestre, debaixo da tua palavra. Eu falo: Pedro não conheceu ele agora? Como assim? Mestre, já estava assim com tanta intimidade, sabendo que ele era mestre. Pois bem, antes da pesca maravilhosa, você precisa entender que Jesus, 12 anos, ele estava no templo. É um jovem que estava lá no templo ensinando aos conhecedores da lei. Depois veio o batismo de Jesus com João Batista, aonde o céu se rasga e fala: esse é meu filho amado, em que eu me comprazo, em que eu tenho alegria de estar junto. Depois veio a tentação de Jesus. Jesus, para começar o seu ministério, ele se afasta, vai ao monte e jejua, tira um tempo de jejum para poder começar o ministério, para descer ali o monte e começar a fazer o que de fato era importante ser feito. E o diabo, claro, sabendo que Jesus estava ali se preparando por algo maior, por um propósito maior, por algo na qual ele foi escolhido, vai lá tentar impedir com que esse propósito pudesse acontecer. Mas a tentação de Jesus, você conhece, veio com a tentação, e Jesus, com a palavra e através da palavra, vence as obras de Satanás. Amém, queridos? Então, o que eu aprendo só do jejum e oração? Que você precisa ler a palavra de Deus. Querer batalhar sem ter a espada nas suas mãos é morte iminente. A importância de você ter a palavra no seu coração. E depois, um pouco depois, Jesus expulsa o demônio. Vai na sinagoga, chega lá, uma pessoa cai possessa, e Jesus vai lá e expulsa aquele demônio daquele homem. Logo, quando tudo isso acontece, Jesus sai e aí ele cura a sogra de Pedro. Aí está a ligação na qual Pedro já sabia quem era Jesus. Ele cura a sogra de Pedro, ele sai dali, uma multidão começa a seguir e Jesus começa a ensinar, não se perde a oportunidade. Ele começa a ensinar sobre o reino, sobre aquilo que estava por vir, sobre os propósitos, sobre aquilo que Deus tem para cada um de nós, o propósito da cruz, da morte e os ensinamentos do Senhor Jesus sobre amor,
para aquele povo. Aquele povo começa a seguir a Jesus por onde Jesus ia. E estudiosos dizem que Jesus ia passando e as pessoas iam sendo curadas. Ele ia curando, fazendo milagres. E quando faz milagres, as pessoas vão atrás mesmo. Começa a ver, olha, ali tem um pastor que ele ora, o câncer sai pela boca. Ele ora, põe a mão, pula na mão, e as coisas começam a acontecer, e a multidão começa a seguir. Pois bem, nesse dia não foi um dia diferente. A multidão seguia o Senhor Jesus, estava atrás de Jesus para aprender. E é interessante que nesse momento aqui, Jesus se depara com dois tipos de gente. Um que estava seguindo para poder aprender e se alimentar da palavra, outro frustrado, porque tinha passado uma noite inteira em pesca, tentando se alimentar e não conseguiu pegar nada. Dois paralelos, as mesmas necessidades, chamado fome, mas dois paralelos diferentes. Um sendo totalmente nutrido e alimentado pela palavra, e o outro talvez com uma desesperança plantando no coração. Jesus pega, vai no barco de Simão Pedro e fala, ó, afasta um pouquinho o barco para mim. Ele afasta o barco e Jesus ensina aquela multidão. A multidão começa a ouvir da palavra, e quando eu creio que quando Jesus Cristo acaba de ensinar aquelas palavras àquela multidão, ele fala para aqueles pescadores, olha, agora vocês entrem no barco, vão mais para o fundo e lancem as suas redes. E Simão fala, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Nós tentamos a noite inteira e não tivemos sucesso nenhum. E é interessante que eu fui procurar por que se pesca à noite. Porque na viração de cada momento do dia, então, da noite para o dia, há as correntezas marítimas e há um mover também dos peixes. Então, pescar na madrugada é onde provavelmente você pega mais peixe. Pedro sabia disso. Senhor, pescamos e não pegamos nada. Não, agora você vai lá e lança a sua rede. Ele vai e obedece ao Senhor, e você sabe o que acontece. Eles puxam a sua rede e tinha tantos peixes que quase rompia-se, rasgava as redes, e chama os outros barcos para que pudesse vir ajudar, colocar nos outros barcos, porque eles não queriam perder essa oportunidade. É interessante que quando Jesus Cristo se depara com aqueles homens, há algumas coisas interessantes. Pedro estava lavando as redes, e eu fui procurar qual que era o sentido desses pescadores estarem lavando a rede naquele momento, se no outro dia eles iam pescar novamente. Lavar a rede era para tirar, primeiro que aquele lago, aquele mar de Genezaré, ali tinha muito lodo, então prendia-se nas redes, e os peixes viam a rede de longe e não iam. Então era necessário lavar as redes para que a rede se tornasse invisível dentro do mar. Outra coisa, era importante lavar as redes por causa do muco dos peixes. Se deixasse o muco dos peixes na rede, quando colocasse as redes para secar, os ratos vinham e roíam as redes, e roendo as redes não serviam mais para o trabalho. Eu falei, nossa, quanta coisa. Sempre falei que lavava, porque tinha que lavar mesmo, e ponto final. E aí, eu pesquisar na internet, há um cara que traz uma mensagem em cima desses dois tópicos, mas eu fico pensando quantas vezes nós desistimos de tantas coisas e deixamos os ratos da vida roerem os nossos corações, os nossos sonhos e os nossos propósitos. Você fez uma coisa, não deu certo, e por não ter dado certo, o que eu e você fazemos? Abandonamos. E quando abandonamos, os ratos da vida roem e não há mais uso, sendo necessário fazer outro. Eu falei, poxa Senhor, isso é uma outra mensagem. Não é hoje que eu vou pregar isso. Mas eu queria que você pensasse nisso. Quantas vezes você deixa o seu casamento para os ratos roerem? Porque acha que não deu certo. Deixa os seus filhos para os ratos roerem. Seus sonhos, seus propósitos, sua empresa, seu negócio, seus projetos. E vai abandonando vidas
Quantas vidas vão andando nas suas histórias e abandonando os seus projetos? Vocês já viram isso? Quando meu pai era vivo, ele falava assim: Alexandre, não importa o que você comece, tudo que você começar, você termina. Uma vez eu comecei um curso de rádio e televisão colorido e preto e branco. Olha, para que servia aquilo hoje? Nada. Som 3 em 1. Quem lembra do som 3 em 1? Pastor Milton teve um Sharp. Um Sharp? Todo pobre tinha um Sharp em casa. Eu vendia Sharp, consórcio. E eu comecei esse curso, e quando deu, na segunda semana, eu falei para ele: então, o curso termina. Começou porque quis. Agora você termina. Irmãos, estudei quase um ano inteiro, indo lá para Cascadura, Madureira, sei lá o que era aquilo, fazendo um curso que hoje eu não sei para que serve um capacitor eletrolítico. Uma resistência, as cores da resistência. Eu não tenho noção para que serve. Como o senhor passou no curso? Porque a pecinha que estava queimada era marcada de canetinha. E quando falava assim, vamos fazer a prova, eu chegava, procurava na bancada, aqui ó, marcada de canetinha. O defeito está nesse resistor aqui, ó. Está nesse capacitor eletrolítico. Se auto-sabotando. Não sei ler um esquema, mas termina. E eu terminei o curso. Fui fazer o seminário. Meio ano do seminário, eu tinha mania de ligar uma vez por semana para casa, porque era ficha, irmão. Não era celular igual hoje, era ficha. Tinha que ir no orelhão lá do lado de fora e tinha que ligar. E às vezes ligar, cobrar. E aí eu ia ligar. E uma das vezes eu falei assim, eu vou voltar para casa. Você imagina, irmãos? Morava em Campinas, saí do Rio, fui para morar em Campinas. Um lugar frio. Frio. Barão Geraldo na época. Hoje não, hoje é chique. Hoje é top, porque mora em Barão Geraldo é rico. Mas na época, irmãos, era roça. Ônibus vinha a cada 1 hora. Você estava indo para a igreja. Quando você olhava assim, passava um ônibus. Quer dizer, só daqui 1 hora eu já desistia, voltava para casa, tirava a roupa, porque daqui 1 hora, até eu chegar na igreja que eu ia, já acabou o culto. Entrei, primeira vez que eu entrei no ônibus, uns caras com umas botas, uns cintão, uns negócios sujos de barro. Falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu vou embora para minha casa, pelo menos lá no Rio tem um seminário, eu faço lá. E um dia eu liguei decidido a fazer isso. Falei com minha mãe, oi mãezinha, meu filho, o que você está fazendo aí? Tadinho do meu filho. Coração de mãe. Deixa eu falar com meu pai. E aí, pai, tudo bem? Tudo bem, pai, eu queria te falar uma coisa. Você nem pense em desistir. Falei, não, pai, eu ia falar outra coisa. Eu ia falar outra coisa, cara, hein? Primeiro ano do seminário, minha turma tinha 18 alunos. No segundo ano, só tinha eu. 17 desistiram do seminário. Muitas vezes eu tive aula sentado cara a cara com o professor assim, ó. Ele ia falando, irmãos. Meus olhos fazendo assim, ó. Ele, levanta, Alexandre, vai tomar uma água. Igual você fica de vez em quando eu estou pregando. Igual o Osto fez quinta-feira. Cadê o Osto? Quinta-feira ele estava sentado ali com a cabeça assim, encostada ali na... com a boca aberta. Quase que eu dei um berro aqui. E o filho, para ajudar, falou assim, e ele está de férias, hein? Mas foi tão bom ter continuado. Porque se eu não tivesse continuado, eu não tinha namorado com a Débora e casado. Você precisa terminar o que você começa. Na sua história, às vezes, tem um rabo de abandono. Tem uma história de que você não terminou o que começou. Que você começa as coisas e não termina. Já fiz 3, 4, 5 faculdades e não terminei. Comecei 3, 4 casamentos e terminei com todos. Não fui até o final, terminei com todos. Eu não terminei, não fiz. Não, isso se chama mau hábito. Você não luta, você não se decide, e aí fica com essas histórias marcadas no seu coração. Pois bem, não é isso que eu vou pregar. Mas quando eu leio esse texto, existem alguns ensinamentos que vêm de forma especial no meu coração.
Primeira coisa que eu aprendo, Pedro não foi sabotado pelo resultado das redes. Você pensa comigo, Pedro era um homem que conhecia o mar, conhecia a arte da pesca, sabia o que estava fazendo, era conhecedor daquele mar, é denominado o maior mar daquele país. Pedro conhecia e sabia onde estavam os peixes, mas a noite toda pescou e não pegou nada. Ele não foi sabotado pelo resultado das redes. Quantas vezes nós somos sabotados pelos resultados daquilo que você achou que ia acontecer e não aconteceu? Quantas vezes você é sabotado pelo resultado daquilo em que você investiu em algo e algo não deu o retorno na qual você queria e você abriu mão daquilo? Pedro pega, volta para o mar, prepara os barcos, limpa os barcos, deixa tudo pronto, lava as redes, tira as algas, tira o muco dos peixes, prepara tudo, porque amanhã é um outro dia. Amanhã eu tenho que novamente levantar e ir pescar. Hoje não deu certo, amanhã vai dar. Quando eu tive esse tema falou no meu coração, falou: Alexandre, você não pode ser sabotado pelos resultados aparentes, por aquilo que talvez você ache que vai dar certo. Você investiu tempo, você investiu dinheiro, você investiu a sua parte emocional, você investiu a sua oração, investiu tudo e não aconteceu do jeito que você queria. E por não acontecer, eu vou largar. Por não acontecer, eu vou abandonar. Por não acontecer, amanhã eu não pesco mais. Por quê? Porque não foi do meu jeito. Quantos e quantos crentes mimados falando com Deus, porque as coisas não vieram e não aconteceram do jeito em que eu desenhei que acontecesse. Pastor, o senhor não sabe o tamanho da frustração. Eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu li na palavra, eu tirei na palavra, aleluia. Fiz tanta coisa e as coisas não aconteceram. Então eu decidi no meu coração que esse negócio de ser crente não está com nada. Eu queria saber o seguinte, queridos: se você e eu somos o centro da história. Sabe qual é o problema? Nós achamos que nós somos o centro de todas as coisas. E se as coisas ao redor de nós não acontecem da forma que eu quero, que eu planejo, que eu oro, que eu falo com Deus, que eu estipulo para Deus que aconteça, então eu faço o bico e abandono, porque o resultado da rede não foi o que eu queria. Quantas vezes cada um de nós já pensamos em desistir? Já pensamos em abrir mão? Ou você que às vezes esfriou-se espiritualmente e falou: esse negócio de vida cristã não é comigo, Bruno, porque Deus não está olhando para mim. Ou achou, porque você começa a dar o seu dízimo e Deus agora vai mover o mundo financeiro, as bolsas de valores mundiais, para que tudo dê certo na sua vida. Você acha que é assim mesmo, irmão? Você acha que você e eu somos o centro? Eu estava vendo uma curta palavra, a mensagem de um pastor dizendo que Jesus morreu na cruz do Calvário porque você é o centro de todas as coisas. Porque você é amado, porque Ele veio por causa de você, somente por causa de você, e na cruz do Calvário estava escrito Alexandre. Que delícia! Aí um outro pastor falou assim: não, você não é o centro de nada. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Você não é o centro de nada. Jesus só veio cumprir o plano do seu Pai. E não foi por causa de você, foi por causa da humanidade. Para que todo aquele que nele crê. Então, querido, você não é o centro do universo. As coisas não têm que acontecer conforme você quer. Você vai ser sim contrariado. Você vai sim chorar. Você vai sim decepcionar-se. Mas há um Deus que virá e vai falar: Alexandre, pega a sua rede e joga novamente. Alexandre, pega a sua rede.
Joga novamente, porque agora você está fazendo debaixo da minha palavra. E nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos entender isso em nome de Jesus Cristo. Eu estou cansado de ver, e agora conversando com muitos pastores durante a semana, falando: Alexandre, eu não estou aguentando, a minha igreja só tem criança na fé, não consegue entender o plano de Deus. Quantas crianças mimadas espiritualmente, porque um dia ouviram de uma palavra errônea, que tudo acontece conforme a sua oração. Tudo acontece debaixo da vontade desse Deus, que tem o controle dos céus e da terra nas suas mãos. Ele nos ama, é vontade, é verdade, mas nem tudo o que eu queria, meus pais puderam me dar, ou sabiam que não podiam me dar. Eu não posso me frustrar com isso, queridos. Há um plano maior de Deus na minha vida. Há um plano maior de Deus na minha vida, muito maior do que carro, muito maior do que casa, muito maior do que emprego, muito maior do que bens, muito maior do que sucesso, muito maior do que todas essas coisas aonde a Bíblia fala que a traça e a ferrugem corrói. O plano dele é muito maior na minha vida, quando eu entendo que o plano dele foi: olha, eu vou preparar um lugar, se assim não for, eu não vou-lo teria dito. Ele foi preparar um lugar onde não haverá dor, ranger de dente, aonde ele estará lá, de braços abertos, dizendo: venha noiva, porque o noivo está pronto. Nós não podemos ser sabotados pelas situações dessa vida. Você pode olhar dentro do seu coração e saber se em algum momento da sua história você foi sabotado por algo que não aconteceu. Deixa eu dizer uma pequena palavra, duas: não desista. Sabe o que tem marcado a geração presente, jovens? O que tem marcado a geração presente é que eles desistem de tudo. Desistem dos seus pais, desistem das suas casas, desistem do seu sexo. O cara nasce homem. Eu hoje acordei mulher. Cara, me explica esse negócio. Eu ia ser uma mulher ridícula, grávida constantemente. Graças a Deus que eu durmo e acordo um homem, e está tudo certo. Também é ridículo, mas eu tenho uma mulher que me ama, é o que vale. Desistem do seu sexo, desistem das suas amizades. As amizades ficaram descartáveis. Vou te bloquear. Não me trata bem, não. Eu tenho no meu WhatsApp uns 20 bloqueados. Eu tenho uma sobrinha da minha mãe, que por acaso é minha prima, que eu não aguentei, eu bloqueei. Falei: não me vê há 30 anos, e quando me vê faz essa baixaria. Não, mas é gostoso, né, irmãos? Fala a verdade. Tudo hoje ficou descartável. Filho ficar descartável. A partir de hoje eu não sou mais seu pai. Como assim? Não, se tem uma coisa que não tem jeito, é a Esther deixar de ser minha filha. Não tem jeito, irmão. Só você olhar o jeito dela e o meu jeito. Só você olhar a carinha dela e minha carinha. Não tem jeito. É só você... Não. É descartável. Não, no reino não existe isso, irmãos. Eu gostaria que você entendesse isso. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista de nada. Há um Deus que está vendo a tua vida. Há um Deus que vê as suas orações. Há um Deus que conhece o teu coração. Não desista. Eu vou desistir do meu casamento porque eu vou casar com outra. Não faça isso. Não desista. Põe em ordem a tua casa. Senta, conversa, ajusta tudo e vamos seguir adiante, porque é melhor. Pastor, mas ela já tem 53, eu vou arrumar uma de 30.
Eu vou abrir um parênteses para os homens. Se você não dá conta da de 53, imagina da de 30. Vamos seguir a mensagem. Você é bobinho, hein? Não faça isso, querido. Obrigado, Júnior. Não faça isso. Não é hora de você desistir de nada. Segunda coisa que eu aprendo, Pedro viu um milagre no desenvolver do seu trabalho. Quando eu li isso aqui, eu escrevi isso aqui, eu falei, Deus, é verdade. Você imagina, Pedro está ali, ó, lavando rede. Jesus está no barquinho dele fazendo o quê? Ensinando. No desenvolver do seu trabalho, Pedro viu um milagre acontecer. No desenvolver do fazer, ele viu Deus exercendo e fazendo o milagre acontecer. E eu parei e falei assim, Senhor, quantas vezes nós abrimos mão? Quantas vezes nós desistimos, mesmo aquela noite não sendo uma noite boa, ele estava se preparando para a próxima, ele não estava desistindo. E Deus também age no cotidiano e não somente no extraordinário. Para Pedro, lavar a rede é o cotidiano. Sabe qual que é o grande problema da minha vida e na sua vida? Quando eu estava na igreja, pastor Jorge Agenor pregou, fez um apelo, quem Deus está chamando alguns jovens aqui para tornar-se pastor. Uma briga no meu coração para não aceitar isso, mas eu fui no altar e aceitei. Na época, a safra da igreja era muito boa, vários pastores saíram de lá, muitos jovens saíram para serem pastores, são pastores até hoje. E eu relutante com aquilo, mas eu cedi e fui. Naquela mesma noite, eu levei o pastor, ele dormiu num apartamento que tinha lá, de uma irmã que não estava lá. Voltei para casa, e a minha oração foi, Senhor, eu queria muito que o Senhor transformasse essa lua em sol. Eu queria muito. O Senhor tem esse poder, não tem? Claro que tem. Ninguém precisa ver, só eu. De repente eu estou aqui, meia-noite, 1h da manhã, e esse sol brilha só para mim. O Senhor podia fazer isso. E aí eu ia ter certeza que é para eu ir para o ministério. Faz isso, Senhor. O que custa o Senhor me agradar? Irmão, não aconteceu nada. A lua continuou escura, a noite continuou noite, o sol não brilhou, e só depois das 6h da manhã, quer dizer, no Rio de Janeiro, 4h30 da manhã, o sol começou a brilhar. Já começa a brilhar com 40 graus. Começou a brilhar. E eu fiquei decepcionado. Falei, poxa Deus, custava o Senhor fazer isso? Menino tão bonzinho, faço tudo na igreja, carrego caixa de som para o ar livre, carrego palanque para ar livre, eu toco, eu canto, eu prego, eu ajudo, eu dirijo o combo para o meu pai, eu levo o irmão não sei aonde, busco o irmão não sei aonde, vou no microtério que chama? Onde põe defunto? Necrotério. Microtério é mistura de micro-ondas com necrotério. Vou lá reconhecer defunto. Meu pai não enxergava. Eu falava, pai, não tem nada a ver com isso não, velho. Não pode esperar amanhã de manhã para reconhecer o defunto. Tem que ser agora à noite, meia-noite. E eu batendo na porta do necrotério. Eu nem encostei na porta, irmão. Eu fiz assim, ó. Pai, não tem ninguém não, vamos embora. Você bateu, meu filho? Claro que eu bati. Vai que vem um... E o Senhor não fez. Mas uma coisa Deus fez. Me deu uma paz tremenda em relação a essa decisão. E eu não me arrependo. Mas o que isso tem a ver? Porque no desenvolver do meu dia normal, Deus efetuou o seu milagre.
Você às vezes quer algo extraordinário. Senhor, eu estou precisando vender hoje 4.700.000. O que custa? Manda um cara lá comprar, Senhor. É igual o pastor Lucivaldo. O pastor Lucivaldo fala, eu sou rico. Meu pai é dono do ouro e da prata. Eu falei, pois é, só não caiu na nossa conta, né, irmão? Ainda está na conta do pai. Porque na hora que cair na minha conta, vocês vão saber, irmão. Que a gente compra isso aqui na hora. Senhor, faz... Querido, deixa eu te dizer uma coisa. E vou te dizer com muita paz no meu coração. O Senhor age no cotidiano das nossas vidas. O fato de você acordar, abrir os seus olhos, puxar o ar e ter vida na sua vida, já é milagre do Senhor. O fato de você levantar, tomar o seu café, ir para o seu trabalho e ter um trabalho para trabalhar, isso já é milagre do Senhor. Ao invés de você levantar murmurando, preocupado, chateado, aborrecido, chegando no seu trabalho, reclamando de tudo, mal-humorado, sem querer atender ninguém ou fazer nada. Não. Olhe com outros olhos. Já há o milagre do Senhor na minha vida, em cada momento, no meu cotidiano, em cada momento há um milagre do Senhor na minha vida, seja lavando as redes, seja arrumando as coisas, seja preparando o barco, Deus já está preparando o melhor para a minha vida. E é importante você entender isso. Senhor, mas cadê o extraordinário? Os peixes podiam pular do mar direto na rede, eu nem me mexer. Sim, Deus podia fazer isso. Os peixes de repente morrer, vir boiando e parar tudo no pé de Pedro. Claro que ele podia fazer isso, mas ele não fez, porque para Pedro entender que ele é o Deus do cotidiano, do Deus do dia a dia, do momento a momento, do cliente a cliente, do milagre em milagre, da fé em fé, da glória em glória. E é importante você entender isso, porque se você não entende isso, você não agradece. Já viu quantas oportunidades você já perdeu de louvar ao Senhor? De agradecer? Quantas oportunidades você já perdeu de simplesmente acordar, colocar os seus pés no chão e falar, Senhor, obrigado, muito obrigado, porque tem muitos que nem abriram os olhos, abriram. A família está chorando agora porque descobriu que dormiram com o defunto do lado. Obrigado, Senhor, porque tem muitos que não estão nem conseguindo ir para os seus empregos porque estão desempregados. Mas eu te louvo, Senhor, pelo emprego que eu tenho. E vou trabalhar com alegria. Quando você começa a entender isso na sua vida, você vive melhor. E começa a dar glória e honra para quem tem honra. A pergunta é simples. Você tem percebido os milagres diários de Deus na tua vida? Diários. Os milagres diários. Não, eu não tenho percebido não. Comece a fazer esse esforço. De você ter um filho, uma filha. Eu sempre falo para o pastor Milton, para a irmã Vânia. Falo assim, olha que delícia para esse casal. Está um filho tocando. O outro filho tocando trompete, que hoje não estava tocando. Cadê ele? Cadê o Butinho? Tocando, de ter um outro filho lá no som. E se nada mais acontecer? Os meus filhos estão na tua casa, Senhor, adorando o teu santo nome. E se nada mais acontecer? Pastor Cláudio, pastor Eliane, de ver a Sara cantando, de ver o Arthur adorando ao Senhor, e tão discretamente cumprimentando as pessoas na igreja. Não é gostoso, pastor? Lógico que é gostoso. Você precisa entender isso. Hoje, quando eu cheguei na igreja, na escola dominical, que você não veio, e é uma pena você não vir, e o que vieram fizeram assim, ó. Você vê o entusiasmo das crianças em estarem na casa do Senhor. O entusiasmo. Isso é um milagre cotidiano.
Sabe o que é ver outro milagre? Os filhos do Maurício e da Mariana. Como é que é o nome do pequenininho? O Samuelzinho. Ligeiro comigo. Não chegava nem perto de mim. Quinta-feira ele chegou, ficou assim, ó, batendo na minha barriga. Folgado ele. Quer saber se desse intimidade. Mas assim, ó. E eu, quando eu olhei para baixo, falei, rapaz! Dei um abraço nele. Ele deu aquela inclinadinha assim para trás. E eu dei um beijo nele. E ele... Mas o prazer de ver os filhos na casa do Senhor, isso é o milagre de Deus. Não é somente o que você quer, é o que Deus já está fazendo. Guarda isso na tua mente e no teu coração. Sabe outra coisa que eu aprendo? Que Jesus pede para que eles não temam. Jesus chegou para ele e falou, não tema. Esse temor, há o temor de você, de respeito, mas há o temor da falta de tranquilidade, da sensação de ameaça, de susto, de receio que as coisas não vão acontecer. Esse mesmo Jesus fala para você, não tema, eu estou contigo. Não teme não. Por que você vai temer o dia de amanhã? Por que você vai temer as situações da sua empresa? E falar nisso no final dessa reunião, quero orar por todos os empresários. Grande, pequeno, quem não tem empresa, quem trabalha por conta, quem vende Demilos, Avon, informal, eu quero orar por todos. Porque sabe o que acontece, queridos? Há um espírito de medo que às vezes lança sobre a vida de cada empresário. Eu estou mentindo aqui, quem é empresário? Estou mentindo, Poli? Claro que não. Há um temor. Como vai ser? Eu tenho que vender, tenho que fazer, tem que acontecer. Sabe o que o Senhor diz? Não teme não. Eu estou com você. Eu estou com você. E último, aprendemos sobre a obediência de Pedro. E aqui eu acabo. Queridos, esse texto eu não posso deixar de falar nunca dessa obediência. Porque se Pedro não fosse obediente, ele não viria a glória de Deus. O que ele fala para Pedro? Pedro, entra no barco, vai mais para o fundo e lança a sua rede novamente. O que Pedro diz? Senhor, eu já pesquei a noite inteira, mas há uma palavra que muda toda a história. Mas sobre a tua palavra, sobre a tua ordem, eu vou para o mar. Se Pedro fala, Senhor, peraí, o Senhor é carpinteiro, cara. O Senhor nunca entrou no mar. O Senhor não entende disso aqui. Eu sou empresário do ramo de pesca. Não vai dar certo. Senhor, não me faça voltar para ter a segunda frustração da minha vida. Eu não vou voltar. Muito obrigado, o Senhor é gente boa demais. O que o Senhor ensinou é lindo, mas eu não vou voltar. Não, debaixo da tua palavra, eu vou. A obediência muda o quadro das nossas vidas. A obediência muda o quadro da nossa história. A obediência muda tudo. Então, queridos jovens e filhos, seja obediente aos seus pais. Ah, mas eu não gosto. Ninguém perguntou se você gosta, eu também não gostava. Mas obedeça aos seus pais. Obedeça às suas mães. Obedecer abre portas. Obedecer agrada o coração de Deus. Obedeça. Queridos, povo da terceira idade madura aqui, que acha que não precisa obedecer mais ninguém, porque são senhores de todas as coisas. Há um Deus que nos deixou uma ordem, e essa ordem foi feita para que eu e você pudéssemos viver de forma poderosa. A sua palavra é cheia de ordenanças, é cheio de ensinamentos, é cheio de caminhos que nos conduzem a céu. Por que então ficar mercadejando, ficar tirando um texto pelo outro da palavra? Viva a palavra conforme ela é. Só isso. O que a Bíblia diz? Isso. Então, pois bem, a partir de hoje eu não faço. O que a Bíblia diz? Ok, está resolvido. Se ela disse, eu vivo o que ela disse. Sabe por que as coisas não acontecem? Porque não há obediência. E por não haver obediência, o coração se endurece e Deus não responde. E eu já falei aqui algumas dezenas de vezes. Obediência atrasada é desobediência.
Você pede para o seu filho fazer alguma coisa, ele não faz, e depois de meia hora ele fala, não, eu vou lá fazer, e fez. Querido, já foi desobediência. O que é obediência? Ô filho, faz um favor para mim, pega o lixo e leva agora na lixeira. Sim, senhor. Eu largo o videogame, eu largo o que estou fazendo, cato o lixo do banheiro, cato tudo que a gente detesta fazer. Pega, amarra os saquinhos e leva lá embaixo. E põe na lixeira e volta, fala, ó, já está lá, hein? É utopia, né, irmãos? Porque você tem quase que jurar de morte. Eu vou fazer você comer todo esse lixo. Você vai comer saco por saco. Leva lá embaixo. Agora você imagina Deus em relação a mim e a você? Você vai comer o papel que teu pai acabou de usar. Aí a minha criança fazia, eu vou agora, daqui. Isso já é desobediência. Imagina Deus falando para você e para mim. E você procrastinando a vontade de Deus na sua vida. Faça isso não, queridos. Há um plano especial de Deus. Há um plano especial do Senhor, desse Jesus nas nossas vidas. E Ele quer mudar de forma poderosa o quadro da nossa história. Assim como Pedro obteve êxito, você também vai ter. Se você entender que as redes não é o resultado final. Não é o resultado final. Porque a rede hoje veio vazia, não quer dizer que ela vai ser sempre vazia, Maurício. Não quer dizer que ela vai ser sempre vazia. Vai chegar a hora que o Senhor vai falar, agora joga de novo, porque eu vou encher esse negócio. Amém, irmãos? Você pode fechar seus olhos? Todos.